Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico. Então vamos começar com uma oração. Pai do céu, obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor abençoe esse estudo bíblico. Que o Senhor fale, mas não eu. Que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo. Toque no coração delas, transforme aos poucos que elas estão de se entregar a Ti. Em nome de Jesus, amém. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que, por sua vez, está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a Igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a Igreja verdadeira? 1 Timóteo 3:15 e João 7:17. Vamos para 1 Timóteo 3. Primeira Timóteo 3:15. Para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora vamos para João 7. João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, a igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir, veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na terra. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Está lá em Efésios 2:19 e 20. Efésios 2:19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o primeiro fundamento é o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, fundamento dos profetas, Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Segunda coluna, está lá em Atos 16, 30, 31 e 4:12. Vamos para Atos 16. Atos 16. (16, 30 e 31).
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Agora, vamos para o 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que estejamos salvos. Então, a segunda coluna é pela fé. A Igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Agora, a terceira coluna está lá em João 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A terceira coluna é o ensino da volta de Jesus, com milhares de anjos. Todo olho verá. Os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A Igreja verdadeira ensina essa verdade. Quarta coluna está lá em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A quarta coluna ensina e prega a validade da lei. A Igreja de Deus é o objeto da ira de Satanás. Então, a Igreja, por ensinar essas verdades, o Satanás é irado contra a Igreja. Quinta coluna, Apocalipse 12, 17 e 19 e 10. Apocalipse 12, 17. A gente já lemos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Agora vamos para o 19 e 10. Postrei-me entre os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a quarta coluna ensina o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou dom de profecia. Esse dom é a característica da Igreja de Deus nos últimos dias. Sexta coluna está lá em Isaías 58, 13 e Ezequiel 20, 12, 20. Vamos para Isaías 58.
Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Agora, Ezequiel 20:12-20. Ezequiel 12. Ezequiel 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a sexta coluna é: a Igreja do Deus Vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Sétima coluna, Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, e língua e povo. Então, a sétima coluna é: a Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu, pregando a toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Oitava coluna, está lá em 1 Coríntios 3:16, 17, 6, 19 e 20. 1 Coríntios 3. Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora, o 6:19 e 20. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a oitava coluna é: a Igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Então, antes de continuarmos, como vimos, essas são as colunas da Igreja Verdadeira de Deus. Agora, esta está em Apocalipse 18:4.
Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Sai dela, povo meu, para que meus flagelos não caiam sobre nós. Recapitulação: são estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Então, a primeira coluna é o fundamento dos apóstolos. Fundamentos dos apóstolos. A segunda coluna é a salvação pela graça, pela fé, né? Pela fé. Salvação pela fé. A terceira coluna é o ensino da volta de Jesus, com milhares de anjos. Ensino da volta de Jesus. A quarta coluna é a verdade da lei, a validade da lei, né? Validade da lei. A quinta coluna é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. A sexta coluna é a vigência do sábado, a observação do sábado. Vigência do sábado. A sétima coluna é a mensagem dos 3 anjos. Mensagem dos 3 anjos. E a oitava coluna é os princípios de saúde. Princípios de saúde. Então, essas são as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Agora vamos para o compromisso de fé. Deixe nos comentários. Você reconhece que a igreja adventista do 7º dia possui as 8 colunas da verdade? Você está feliz porque Deus te guiou a essa igreja? Você deseja se unir à igreja de Deus? Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que Deus toque no coração de vocês, guie vocês para a igreja verdadeira, que vocês tenham desejo de se entregar a Cristo e fazer parte de uma igreja adventista.